Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, irei explicar o que é o Konjunktiv 2, como ele é usado no idioma alemão, na sua função com exemplos. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Quando que o Konjunktiv 2 é usado? O Konjunktiv 2 é usado em vários casos. Por exemplo, quando desejamos algo, quando imaginamos e queremos ter alguma coisa. Também quando sonhamos alguma coisa. Então, esses três aspectos aqui, essas três primeiras situações, eles são algo que, na verdade, ainda não existe. Então, a gente usa o Konjunktiv 2 no sentido de querer alguma coisa que ainda não existe em sua vida. Nesse sentido. Adiante, nós também usamos o Konjunktiv 2 quando falamos de uma forma cortês e muito polida. E por último, quando damos algum conselho para alguém também. Então, essas seriam as formas, as possibilidades as quais nós usamos para usar o Konjunktiv 2. Como o Konjunktiv 2 é constituído no presente? Ele é constituído de duas formas e eu vou falar delas aqui no vídeo. A primeira seria, então, na maioria dos casos, o verbo auxiliar é o verbo werden. Esse verbo, traduzido ao português, seria o verbo ir. Ele é, então, usado para formar o Konjunktiv 2. O verbo werden, para ser usado nesse tempo verbal, precisa ser alterado para que ele indique que ele está numa frase do Konjunktiv 2. Certo? Então, nós não podemos simplesmente só usar o verbo werden assim, como ele está, desse sentido no infinitivo. Ele precisa ser alterado. A forma do Konjunktiv 2 é derivada do pretéritum, que seria equivalente ao nosso pretérito imperfeito do indicativo no nosso português. Então, o verbo werden, ir, ele então, no pretéritum, seria worden. O worden nós traduzimos ao português como foram. Então, ainda basta inserir o trema no verbo worden e ele então fica würde. O würde nós traduzimos como iria, gostaria, etc. Porque depende do contexto da frase. Aí eu tenho que verificar o que a frase está me dizendo para realmente poder traduzir ele de forma correta, entendem? Então eu não posso simplesmente colocar aqui qualquer tradução. Uma característica do Konjunktiv 2 é que então os verbos auxiliares usados nele tem o trema nos verbos. Então, o würde, ele então é a primeira forma que nós usamos ele no Konjunktiv 2 para formar o presente. Então, a formação da frase seria o verbo auxiliar würden, conjugado, obviamente, Eu já vou mostrar como é que isso funciona, mais o infinitivo de qualquer outro verbo. Lembrando que quando eu uso um verbo auxiliar numa frase, o outro verbo que é usado, ele fica no infinitivo sempre atrás, ok? Então, eu já vou mostrar como é que isso funciona. Então, eu montei aqui uma tabela para vocês entenderem um pouco melhor visualmente como é que isso é dividido aqui, Então, nós temos os pronomes pessoais, o verbo würden, mas aqui eu ainda coloquei como worden, E no infinitivo, então, de qualquer outro verbo. Então, nós temos o pronome pessoal eu, ich würde sagen. Eu iria dizer, nós podemos traduzir dessa forma. Ich würde sagen. Então, observem o verbo würden,
ele está conjugado de acordo com o pronome pessoal usado aqui nessa frase. E o verbo sagen, ele então está no infinitivo, ou seja, não está conjugado, e ele está então bem no final da frase. Du würdest sagen. Sie würde sagen. Wir würden sagen. Ihr würdet sagen. Sie würden sagen. Então, aqui ainda um exemplo. Ich würde dich gerne besuchen. Essa frase agora é um pouquinho maior e vocês podem talvez visualizar o outro verbo no final. Então, o würde, o verbo auxiliar würde, se ele tiver numa frase, nós podemos identificar aquela frase como sendo o conjuntivo zwei, se ele é usado como um verbo auxiliar, certo? E então, o besuchen, que seria o visitar, ele não está conjugado, ele está no infinitivo e no final da frase. Então, essa seria a forma como nós usamos, a primeira forma como nós usamos o conjuntivo zwei no presente. A segunda forma de como nós usamos o conjuntivo zwei no presente seria com os verbos regulares. No entanto, o conjuntivo zwei ele é muito parecido com o indicativo pretérito, que equivale ao pretérito imperfeito do indicativo no português. Uma vez que esses verbos não possuem um trema, tá? Por esta razão, a maioria dos verbos no conjuntivo zwei é usado com o verbo auxiliar werden. Apenas em alguns verbos usa-se a sua própria forma do conjuntivo zwei. Então, como eu já falei antes, o trema ele é muito característico no conjuntivo zwei dos verbos auxiliares. Entre os poucos verbos que sempre usam conjuntivo zwei na forma original, incluem-se, então, os verbos auxiliares, que seriam os nossos conhecidos haben e sein, né? Que seriam o ser e estar. Os verbos modais. Quais que são os verbos modais? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre eles, então eu vou anexar aqui um link para vocês verificarem quais que são eles, como é que eles são usados, né? Por que eles são chamados de verbos modais. E ainda alguns verbos irregulares, que frequentemente, então, são utilizados. Então, aqui vocês podem ver essa lista, né, que eu fiz. Eu não traduzi agora a conjugação deles todos, mas eu traduzi aqui o que cada um, o verbo em si, no infinitivo, né? Então, o ser seria o verbo sein, o ter seria o verbo haben, o ir, tornar-se, é o verbo werden, achar é o verbo finden, andar, ir é o verbo gehen, vir seria o verbo kommen, deixar é o verbo lassen, dormir o verbo schlafen e saber o verbo wissen. Então aqui o intuito desse vídeo também não é conjugar agora todos esses verbos, tá? Porque senão eu vou ficar 10 horas aqui fazer um vídeo demorado e não vai ficar interessante. Então o intuito aqui é apenas mostrar como o conjuntivo zwei é formado e em quais casos é usado, tá? Então esses aqui seriam os verbos, eu ainda conjuguei para vocês todos eles. Vocês podem ver como eles então são usados nas frases. Então, nós temos agora os verbos modais também. Resumindo, o verbo dürfen, que seria o verbo traduzido ao português, poder, no sentido de ter permissão para fazer alguma coisa. O verbo können também significa poder em português ou conseguir, mas ele expressa a capacidade, a habilidade de você saber fazer alguma coisa. O mögen é o gostar,
Müssen, precisar ou dever, no sentido de ter que fazer alguma coisa. Sollen traduz-se como dever ao português. Seria no sentido de dar um conselho a respeito de, né, alguma coisa que deve ser feita. Por exemplo, os médicos usam esse sollen. Ou o verbo wollen, querer. Então, ainda tem os verbos modais com estrelinhas no lado que eles não recebem trema, tá? Então, por isso que eu coloquei lá aquela observação. Então, aqui de novo, eu conjuguei todos eles para vocês já, tudo bonitinho e feitinho. Só basta fazer um print aqui da tela ou copiar, sei lá como é que vocês estudam os meus vídeos aqui. Então, eles também são usados então no Konjunktiv 2 para fazer o presente. E como que é a frase no presente agora com eles? Primeiro seria com o verbo wäre. Ich wäre mir in dieser Frage nicht so sicher. Ich wäre mir in dieser Frage nicht so sicher. Então, o que acontece aqui nessa frase? O verbo wäre, que eu já conjuguei antes, para vocês aqui no vídeo, ele então tá conjugado aqui nessa frase, de acordo com o pronome pessoal usado nela. E ele então, como ele tem trema e tudo mais, ele então aqui, ele trata-se de uma frase no Konjunktiv 2. Próximo exemplo. Ich hätte gerne einen Tee. Ich hätte gerne einen Tee. Então, verifiquem aqui. Eu estou usando aqui o verbo modal hätte. Eu gostaria de ter ou beber um chá, né? Depende. Então, aqui também o verbo modal, ele aqui está conjugado de acordo com o pronome pessoal, certo? Então, esses aqui seria mais uma forma de nós usarmos, formarmos o Konjunktiv 2 no presente. Como o Konjunktiv 2 é constituído no pretérito? O pretérito do Konjunktiv 2 é derivado mais do que perfeito. Então, seria a conjugação do pretérito mais que perfeito do português. No alemão, então, nós chamamos de Plusquamperfekt. Então, verifiquem aqui como é que a frase poderia ser feita. Então, nós temos aqui o pronome pessoal, o verbo wäre, que nós também podemos traduzir de várias formas, depende, de novo, o contexto da frase, tá? Então, eu posso dizer faria, teria, seria, iria. Então, o verbo wäre pode ser traduzido de várias formas, depende do contexto da frase. E, por favor, não coloque uma frase no Google Translator, porque só vai sair coisa errada lá. Então, o Google Translator não vai entender que aquela frase é do Konjunktiv 2 e etc, etc, etc. E aqui também ainda usamos o Partizip. O Partizip, então, seria quando nós colocamos o ge atrás dos verbos. Ele determina, então, o passado, né? Gegangen seria o passado. Ich wäre gegangen. Du wärest gegangen. Sie, es wäre gegangen. Wir wären gegangen. Ihr wäret gegangen. Sie wären gegangen. Tá? Então, é assim que fica o Konjunktiv 2 no pretérito, no passado. E esse seria do verbo wäre. Agora, nós temos do verbo hätte. Hätte nós podemos traduzir como teria também. Depende da situação da frase, o contexto da frase também. Então, eu coloquei aqui frases
Ich hätte gesagt. Eu teria dito. Du hättest gesagt. Es hätte gesagt. Wir hätten gesagt. Ihr hättet gesagt. Sie hätten gesagt. Verbos modais formam o conjuntivo 2 do pretérito com o verbo hätte, teria. Então, esse é um verbo que eu poderia traduzir como teria, né? O infinitivo do verbo e da forma infinitiva do verbo modal. Então, verifiquem aqui, eu fiz um desenho para vocês entenderem um pouco melhor como que ele é constituído daí no pretérito. Nós temos, então, o verbo hätte, mais o infinitivo de qualquer outro verbo que você desejar colocar na frase, mais o infinitivo do verbo modal. Então, vamos aqui ao exemplo para entender melhor. Sie hätte auch später kommen können. Sie hätte auch später kommen können. Então, verifiquem aqui o plusquamperfect. Ele é uma forma verbal que no português não é mais muito usada e muito menos no alemão, tá? Então aqui, essa parte do conjuntivo 2, ela já é um pouco, talvez a minha avó ainda fala essas frases aí, ou, né, pessoas que são, assim, mega cultas, que, né, falam muito difícil. Nos jornais, etc., livros antigos, a gente encontra ainda essas formas verbais, assim. Você tem que até pensar na hora de ler essa frase. Mas o plusquamperfect justamente não é mais usado porque ele é muito difícil, tá? Então, por quê? Porque ele tem 3 verbos na frase. Então, você precisa saber onde colocar qual verbo e ainda saber conjugar, né? Mas eu estou apresentando eles para vocês aqui porque ele ainda cai nas provas, né? Etc. Então, ele é ainda assim pedido. Exemplo, então. Sie hätte auch später kommen können. Então, aqui o hätte, né? Como eu já falei, ele é usado aqui, conjugado de acordo com o pronome pessoal da frase. E o kommen, então, é o verbo no infinitivo qualquer que nós colocamos na frase. E o können. Können é um verbo modal. E ele, então, fica bem no final da frase. Esse, então, seria uma explicação sobre o conjuntivo 2. Como ele engloba já muitos tempos verbais, né? Então é necessário já ter um conhecimento aqui um pouco mais avançado para entender esse tema, né? Porque vocês já precisam saber como é que é uma sintaxe, vocês já precisam saber esses tempos verbais, que eu agora apenas citei, né? Então não tem sentido eu sempre de novo fazer revisões dentro ainda desses vídeos, porque, por exemplo, do presente do indicativo no alemão, eu já fiz vários vídeos, inclusive, aqui no alemão. Então, basta dar uma olhada lá, né? E esse tema também já é um pouquinho mais avançado, propriamente dito, no aprendizado do alemão. Então, se você tem só o básico, você talvez não vai entender muito bem ainda do que se trata, né? Porque esse tempo modal, o conjuntivo 2 já é um pouquinho mais avançado. No B1, B2 que vocês aprendem ele. Então, por isso não se frustre, né? Como eu já falei, é muito importante já ver os outros tempos modais antes para, então, entender esse vídeo, né? Como eu falei no começo do vídeo, aqui eu só dei exemplos agora categóricos referente a esse tema, mas eu citei no começo do vídeo em quais temas no nosso cotidiano que nós usamos esse tempo verbal do conjuntivo 2. Então, se vocês desejarem, eu posso fazer um vídeo de segunda parte apenas com exemplos de formas de uso dentro do nosso cotidiano do conjuntivo 2, tá? Então, se vocês quiserem, por favor, me deixem saber embaixo nos comentários
que então eu vou fazer a parte 2, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E que eu tenha esclarecido algumas dúvidas sobre esse tema do Konjunktiv 2. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir! Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!